Parece que, infelizmente, aconteceu. A Ivy Pig foi esquecida. E talvez essa personagem desapareça com o tempo. Você está pronto para ouvir sobre o futuro da irmã da Peppa? Baby Ivy. Episódios. A verdade é que parece que o projeto dos criadores da série não está dando certo. A Ivy realmente foi uma grande novidade, e a internet não parava de falar sobre ela há poucos meses. Mas agora tudo mudou. Se você acompanha a série, já deve ter percebido que não existem muitos episódios que são focados na Ivy, e isso é realmente uma pena. Mas claro, existem algumas histórias onde a Peppa e o George ajudam os pais com os cuidados da bebê, mas infelizmente não é o suficiente. A Ivy está correndo o risco de desaparecer da série, da mesma forma que a tia Dot, que é a irmã da mamãe Pig, e nós sabemos o motivo disso estar acontecendo. A verdade é que, por mais que a Ivy seja a grande novidade da série, a personagem principal da história é a Peppa, e por isso nenhum outro personagem pode ser maior do que ela. Mas essa realidade também é triste, porque agora a Ivy pode ser esquecida pelos fãs. Será que isso vai mesmo acontecer? Vamos descobrir isso agora mesmo. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível. Peppa e George. Será que a Ivy é uma personagem que está sobrando na história? O que você acha disso? Vamos te mostrar o que pode estar acontecendo de errado. Se você prestar bem atenção na maior parte dos desenhos que nós amamos, as histórias são contadas em duplas. Bluey e Bingo, Ben e Holly, Masha e o Urso, Judy e Mickey e, claro, Peppa e George. Ainda existem histórias onde 3 ou mais personagens são os principais. Todo mundo sabe disso, mas esse tipo de desenho pode não funcionar em Peppa Pig. O George e a Peppa estão na série desde o primeiro episódio, e eles funcionam muito bem como uma dupla. E por isso, os fãs sempre vão gostar mais dos dois. E se você acha que isso não é verdade, saiba que os irmãos Pig já estão na série há mais de 20 anos. Ainda é uma personagem que precisa conquistar o coração das pessoas, mas a verdade é que ela pode estar sendo esquecida por um motivo muito simples. Ela ainda é um bebê, e isso pode ser muito ruim. Bebê. Ainda falando sobre a idade da Ivy, existem provas de que o fato dela ser um bebê pode ser ruim para a personagem. No episódio de Natal, ela estava no carrinho de bebê enquanto a Peppa e o George brincavam. E, no episódio A Festa da Princesa, a mamãe Pig ficou doente e não saiu da cama por causa de uma gripe. Mas a Peppa e o George queriam fazer uma festa. Eles chamaram os amigos e vários personagens para brincar. E essa história tinha tudo para ser uma das mais divertidas de toda a série. Mas tinha um problema. A Ivy não participava do jogo, não por ela não estar lá, e sim porque a porquinha precisava ser carregada pelo pai. E isso é um grande problema para Ivy. Você percebe que se essa personagem não anda, não fala e não brinca com os irmãos, os fãs não vão dar atenção para ela? É por isso que talvez a Ivy perca o carinho que recebeu desde o início e desapareça da série da mesma forma que a tia Dot. Será que foi isso que aconteceu com a irmã da mamãe Pig? Ela deve morar longe, porque talvez não exista espaço para ela na série. Uma coisa parecida acontece com a família da prima Chloe e do bebê Alexander. Eles quase nunca aparecem. Será que isso vai acabar acontecendo com a Ivy Pig? Pode ser que sim. Vamos descobrir a verdade nos próximos episódios da série. O que você acha que vai acontecer com a nova porquinha? Comenta a Ivy pra gente te conhecer. George. Mas um dos grandes problemas com a Ivy pode ser algo muito pior do que estava acontecendo com o George. Você sabe do que nós estamos falando, não é mesmo? Muitos fãs não gostavam do George no início da série. Chamavam ele de chato por ser um garoto imaturo. Você com certeza se lembra de todas as vezes em que o George não conseguiu o que ele queria e acabou chorando por causa disso. Um dos maiores exemplos acontece no episódio em que o vovô Pig leva as crianças para o parque de diversões. O George e o Richard não queriam esperar na fila, o que era o certo a se fazer, mas o porquinho começou a chorar e o vovô deu o que ele queria. No mundo da Peppa, isso é normal de acontecer. Quando o filhote mais novo começa a chorar, parece que o mundo todo congela para dar o que ele precisa, mesmo que isso seja algo injusto.
Todo mundo sabe que os bebês choram, mas existem fãs do mundo da Peppa que não têm paciência para isso. É mais um problema na vida da Ivy, porque da mesma forma que o seu irmão mais velho, é isso que ela faz. No episódio Dias Antigos, a mamãe Pig diz que, quando a Peppa era um bebê, o que ela mais fazia era chorar e arrotar. É a mesma coisa que a Ivy faz hoje, e isso não é algo muito legal, você concorda? É por isso que a Ivy precisa crescer logo, porque senão os fãs vão se irritar com ela. Falando, um outro problema com a Ivy é que ela ainda não fala. E você já sabe o porquê, mas é importante lembrar como isso pode ser um erro com a irmã da Peppa. Se a Ivy não sabe falar, então ela também não pode participar dos episódios como uma personagem que chama a atenção dos fãs. E daqui a pouco ela pode ser esquecida pelos fãs. É por isso que uma grande mudança vai acontecer na próxima temporada. Você sabia que a Ivy quebrou o tempo na série da Peppa? Sim, isso é verdade. A porquinha foi apresentada na televisão do mundo real, depois nós vimos um episódio sobre o gênero do bebê e, claro, o nascimento da Ivy. Antes disso, a série não mostrava o tempo passando, mas agora isso acontece. Deve ser por esse motivo que os criadores do desenho estão mostrando o tempo passar. Eles sabem que a Ivy precisa crescer, começar a falar e participar das brincadeiras. E isso pode combinar muito com a série, porque se a Ivy tiver 2 anos, assim como o George, então o irmão dela passaria a ter 4, e a Peppa seria uma porquinha de 6 anos. Todos eles ainda seriam crianças e poderiam se divertir juntos. Será que está chegando um salto no tempo? Tomara que sim, porque se isso acontecer, os fãs vão começar a gostar mais da Ivy, da mesma forma que eles gostam dos irmãos mais velhos dela. O que você acha disso? Brinquedos. Se a Peppa tem a ursinha Ted e o George tem o Senhor Dinossauro, qual é o brinquedo favorito da Ivy? O primeiro brinquedo da porquinha é o Quack Quack, um patinho amarelo de borracha. Aquele tipo de brinquedo que os pais usam para ajudar os filhos na hora do banho. Mas será que isso foi uma boa ideia? Desde que a mamãe Pig falou que estava grávida, todo mundo criou teorias sobre qual seria o brinquedo favorito da Ivy. Tinha até mesmo fãs que pensavam que a nova porquinha seria a dona do Senhor Dinossauro, mas ela escolheu um patinho de borracha. A maior parte dos fãs não gostou desse brinquedo, porque os patinhos amarelos não têm muita graça. Eles só são usados no banho, e todo mundo concorda que o dinossauro do George é bem mais legal, né? Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Crescimento. Tudo o que aconteceu com a Ivy até agora é uma pista de que ela vai crescer logo, mas isso também pode ser um problema no futuro. E se os fãs não gostarem da Ivy, ela pode ser uma garota que ninguém vai querer ser amiga. Todo mundo tem motivos para se irritar, até mesmo com a Peppa. Por isso, a Ivy será uma garota que tem vários defeitos. Além disso, vamos nos lembrar da tia Dot. Se não existe espaço para ela na série, então a mesma coisa vai acontecer com a irmã da Peppa. E o motivo é muito simples de entender. Não pode existir uma porquinha que seja mais legal do que a Peppa. Ela é a personagem principal, e sem ela não existe história. Se os fãs gostarem mais da Ivy do que da sua irmã mais velha, isso seria um problema dentro da série. E o que isso tem a ver com o futuro da nova porquinha? A resposta para o crescimento da Ivy é que os criadores da série vão fazer uma personalidade que os fãs não vão gostar muito. Claro, ela precisa ser uma porquinha menos interessante do que a sua irmã mais velha, que é a verdadeira personagem principal da série. Ou vai acontecer uma outra coisa. Se a Ivy for uma porquinha que todo mundo ama, então seria bem legal uma série onde ela mesma é a personagem principal. E faz todo sentido a Ivy ir morar nos Estados Unidos com a sua tia Dot. Neste caso, nós teríamos 2 desenhos, um que se passa na Inglaterra e outro onde a história acontece na América. E assim, as 2 irmãs seriam as protagonistas das próprias séries. O que você acha dessa história? Irmão, um outro motivo para os fãs não gostarem da Ivy é que ela é uma garota que afastou o George. Quando a mamãe Pig disse que estava grávida, todo mundo ficou feliz. Mas depois os fãs se perguntaram: o que vai acontecer com o George? Não seria melhor os criadores da série mostrarem mais do George no lugar de criar uma nova porquinha? Por mais de 20 anos, todo mundo escutou ele só falar a palavra
dinossauro. Os fãs esperaram muito pelo crescimento do George. Essa deveria ser a grande novidade da série neste ano, mas no lugar disso, os fãs receberam uma nova personagem que nem mesmo pode participar das brincadeiras com os irmãos? Será mesmo que a Ivy vai acabar se transformando em uma personagem esquecida pelos fãs? Essa dúvida precisa ser respondida na próxima temporada. Mas o que você acha disso? A abertura. Você percebeu que a chegada da Ivy na nova temporada mudou a abertura da série? Mas será que isso é um motivo para os fãs não gostarem da porquinha? Isso você pode ter certeza de que sim. Não só a abertura da série mudou, como também a casa onde a família Pig mora. E isso é sim um grande problema para alguns fãs. Vamos imaginar como alguns fãs estão se sentindo. Até a Ivy nascer, todo mundo estava acostumado com a antiga forma da série funcionar. A abertura da série, a casa da família Pig, a relação entre a Peppa e o George, tudo isso funcionou por mais de 20 anos. E por causa disso, é importante os criadores do desenho pensarem muito bem no que eles vão fazer. Quando uma mudança tão grande acontece, as pessoas que estavam acostumadas com o original ficam chateadas. E por isso, a Ivy pode se transformar em um personagem que ninguém gosta de ver aparecendo nos episódios. Esse também é um motivo do porquê a teoria da irmã gêmea da Peppa nunca ter sido confirmada pelos criadores da animação. Por isso, é importante que a Ivy cresça logo e ganhe a sua própria história, como nós já explicamos que é o melhor caminho para a personagem. Mas o que você espera para o futuro da porquinha? Será que a Ivy vai ter um futuro brilhante ou triste? Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!